Então vamos aí dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós estamos falando aí sobre o continente asiático. Eu apresentei no vídeo anterior sobre o clima, vegetação, relevo e aspecto de regionalização. Então vamos ver agora o uso do solo, como é feito, dando continuidade aí. Então o solo é um recurso natural de grande importância, né? A manutenção de todos de uma forma bem geral, em todo e qualquer lugar, há-se o uso do solo e, claro, precisamos estar preservando, estar buscando a melhoria do solo para que ele possa se tornar mais produtivo. Para combater a erosão e evitar o empobrecimento do solo, é necessário adotar algumas ações como manejo adequado, rotação de cultura, educação de cuidar mesmo do solo, com uma adubação voltada à manutenção de níveis desejáveis de matéria orgânica, conservando ou melhorando a fertilidade e a capacidade de produção do solo. O cultivo em terraços no sul da Ásia, nas regiões tropicais, da Índia principalmente, do Sudeste Asiático, são explorados solo em áreas de altas taxas de precipitação e nas encostas de maior declividade, né? Provocando aí perca de nutrientes que são diluídos e transportados pelas águas da chuva. Uma das soluções utilizadas para esse tipo de solo é o cultivo em curva de nível, conhecido como terraceamento, né? Que torna a erosão do solo menos intensa, retendo nutrientes nas áreas de plantio. Nós temos aí a busca pela sustentabilidade, que é uma preocupação geral de todo o mundo, não é uma preocupação unicamente da Ásia. Todo mundo precisa se preocupar com a preservação e a sustentabilidade do seu território. Então, um projeto que prevê a construção de edifícios e paisagens que utilizam tecnologias verdes e o uso de fontes renováveis de energia deve transformar na Malásia aí, na primeira metrópole inteligente da Ásia na questão da sustentabilidade. As preocupações do governo asiático têm como relação o futuro urbano que não se registra metrópoles inteligentes. Além dessas cidades, estão sendo planejadas aldeias inteligentes, né? Além dessas aldeias, em casas a preços populares, escolas, hospitais, lazeres, integrados pelo uso de alta tecnologia no sistema agrícola escolar. Ou seja, há uma produção aí, um investimento do governo asiático na questão da sustentabilidade, de impedir mesmo que o homem, com a seu avanço tecnológico aí, ele possa agredir ainda mais o meio ambiente. E não, lembrando que quando você não pensa nas futuras gerações, nas futuras conduções aí do mundo, você não está pensando em sustentabilidade. Sustentabilidade é você viver o hoje pensando no amanhã, né? Pensando em não prejudicar as gerações futuras, né? Que vem aí com o tempo. Na China também existe projetos de concepção de cidades mais verdes e sustentáveis, como a cidade floresta, né, que constrói aí, né, trabalha aí para a questão do remanejo e da questão da produção, do reflorestamento do espaço rural. Paisagens e modo de vida. No imenso território asiático, a ampla diversidade do ambiente natural também proporciona uma enorme pluralidade de modos de vida, principalmente com características do quadro natural do Japão, né, como território composto de muitas ilhas litorâneas, favorável ao desenvolvimento das atividades pesqueiras e elevado consumo de peixe do país. A Ásia Central, região caracterizada pela baixa umidade, pela presença das estepes, né, e de vegetação de deserto, há povos nômades que vivem a passeio, né,
para se proteger de condições climáticas diversas caracterizadas pelas grandes amplitudes e diferenciação de clima. Nós temos aí a regionalização da Ásia de uma forma mais caracterizada. Como eu coloquei no início do conteúdo, a Ásia está dividida em Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e Extremo Oriente. Além disso, vamos conhecer um pouco também sobre cada uma dessas porções da Ásia. Pode observar aí a regionalização da Ásia. A Ásia Setentrional abrange a porção asiática da Rússia em toda a sua extensão leste. Suas formações vegetais estão adaptadas às rigorosas condições climáticas, predominando a taiga e a floresta. Nós temos uma hidrografia aí formada por rios extensos, como o Ober. Nós temos a região ocupada por campos e exploração de petróleo e gás, além de grandes plantações agrícolas que se beneficiam os solos dessa região. O Sudeste Asiático aí é região constituída pelas penínsulas da Indochina meridional, pela Península Malaia, pelo arquipélago da Insulindas. Nós temos aí uma formação de relevo predominante, que são as baixos planaltos e planícies na região. Cabe ressaltar aí a presença de formação de montanhas. Nós temos aí climas favoráveis à ocorrência de formação de florestas, principalmente aí na região da Indonésia, com um crescimento econômico aí bastante considerado. As empresas instalam-se em regiões pelo baixo custo de mão de obra e principalmente por acesso à matéria-prima, com a modernização e o capital trazido pelas transnacionais. Os governos locais fizeram amplos investimentos na questão da educação, que constituem acelerar o crescimento regional. A Ásia Central já apresenta aí uma composição de 5 países situados a leste do Mar Cáspio: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão e Quirguistão. São os países aí que formam essa Ásia Central, com condições predominantes aí, uma população eslavas e de origem turca. Essas últimas majoritariamente muçulmana, né, com uma grande quantidade muçulmana. Esse país aí, Uzbequistão, aí formado por uma população turca. Os aspectos físicos dessa região aproxima aí dos 4 milhões de quilômetros da Ásia Central, apresentando planícies de alto índice de elevação latitudinal, uma vegetação basicamente por espécies típicas de áreas desertas, com clima semiárido e deserto. 2 grandes rios estão nessa área, que é o rio Sindária e o Amudária, localizando-se nas redes hidrográficas da Ásia Central. Dificuldades políticas e econômicas, é uma área marcada por conflito entre etnias, agravados no passado pela relação comercial desigual da Rússia. Esses conflitos favorecem principalmente para o surgimento de economias e estruturas sociais precárias, marcadas pelas instalações políticas e pela miséria da população. Ou seja, é uma área da Ásia aí, que deixa a desejar aí na questão de desenvolvimento e principalmente na questão da predominância de conflitos pelo Oriente. O Oriente Médio, nós temos uma região asiática bastante habitada principalmente por árabes, na maioria muçulmanos, compreende os seguintes países: Arábia Saudita, Iraque, Síria, Jordânia, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Afeganistão, Israel e uma parte da Turquia, né? Lembrando que o Irã e o Líbano também faz parte dessas regiões. Esses últimos apresentam o maior percentual da população cristã. O Oriente Médio é marcado por grandes conflitos geopolíticos, sobretudo entre árabes e judeus. Com aspecto físico e econômico, o relevo é constituído em grande parte por planaltos circundados por montanhas, em geral planícies, que estão situadas entre o litoral e o conjunto montanhoso.
Os climas predominantes são deserto e semiárido, motivo pelo qual quase toda a região é construída por deserto. A região é conhecida por ser grande produtora de petróleo do mundo. Ela abriga alguns dos maiores produtores mundiais, como Arábia Saudita, Irã e Iraque. Nós temos a Ásia Meridional, que é caracterizada por abrigar povos indianos e índios chineses. Países que a compõem são Índia, Lanka, Paquistão, Nepal, Butã e Bangladesh. Relevo, né, nós temos aí um relevo com grandes umidades diferenciada, a cordilheira do Himalaia, o planalto do Decca e a planície indo-gangética, né? A cordilheira do Himalaia é uma cadeia de altas montanhas situada na fronteira da China com a Índia, localizando aí com bastante altitude em relação a outras regiões. O clima predominante é o tropical, sujeito ao regime de, principalmente nas características de um inverno relativamente seco. A questão da desigualdade socioeconômica, considerando os aspectos econômicos, a Índia é o país mais importante da Ásia Meridional. A população indiana ultrapassa 1,2 bilhões, né, de habitantes, possuindo uma renda per capita de 6,7 dólares. Entretanto, o índice da pobreza da Índia demonstra uma grande desigualdade socioeconômica. É uma região assim bastante marcada aí pela questão da sua força econômica. O Extremo Oriente, né, o Oriente Médio, região com grandes variedades de paisagem, ocupa a China, Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aspecto físico é caracterizada pela presença de montanhas recentes, principalmente o Monte Fuji, com mais de 3.000 metros de altitude, planaltos áridos, né, uma questão assim de climas desérticos que proporcionam principalmente o desenvolvimento de vegetação xerófila e de estepes, também encontrada na Mongólia, né, em razão dos climas áridos e semiáridos que ocorrem nos países. O desenvolvimento econômico desses países, o Extremo Oriente, apresenta um bom nível de desenvolvimento, como o Japão é uma das maiores potências econômicas do planeta. A China foi o país que apresentou um crescimento mais acelerado nas últimas décadas, né? Vem aí a Coreia do Sul e o Taiwan, também se caracterizando pelo dinamismo de suas economias. A Coreia do Norte, república socialista, conserva uma rígida economia planificada, com o estilo soviético a enfrentar sérias dificuldades aí, né? Uma região forte, uma região aí que é marcada aí pela força econômica do continente chinês, essa região do Extremo Oriente, né? Região onde estão situadas aí somente países de economia de ponta. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso capítulo aí sobre o continente asiático. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, mas eu gostaria de pedir vocês que dêem uma olhadinha no conteúdo. Ele inicia na página 150, dê uma lida, porque mesmo que eu tento passar todas as informações, mas vocês sabem que a leitura ele complementa, ele ajuda vocês a entender melhor o conteúdo. Então, assistam às aulas, leiam o conteúdo e siga a programação da nossa aula na plataforma. Até!